Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 features do C# que eu uso no meu dia a dia. A primeira feature que eu uso é a interpolação de strings, tá? Eu quis trazer ela para vocês, eu vou criar uma classe de produto e um cenário que é muito comum é a gente precisar concatenar textos com aqueles meus objetos. Então, por exemplo, produto, nome, categoria. Eu vou fazer de uma maneira um pouco melhor essa implementação, que é usando o string format. Ele é mais otimizado do que usar o mais. Só que eu preciso passar entre chaves números como 0, 1 e 2. O que são esses números, pessoal? Eles são basicamente o índice dos argumentos, dos outros objetos que eu vou passar. Então, vou passar aqui produto.nome, vou passar produto.categoria e, por fim, o meu produto.preço. Certo? Qual que é o problema disso, pessoal? É mais otimizado do que a gente usar o operador de adição ali em cima, só que é muito fácil a gente confundir esses números ou confundir esses índices com 0 e com 1 e trocar. Com a interpolação de string, a gente pode declarar uma string e usar o cifrão. Uma vez que eu tenho esse cifrão, eu posso abrir chaves. E dentro dessas chaves eu tenho todos os meus objetos disponíveis, então eu posso usar produto.nome, traço, abre chaves produto.categoria e vou colocar aqui preço, dois pontos, abre chaves produto.preço, certo? Então dá uma legibilidade melhor no nosso código e a gente pode usar outras features, por exemplo, eu posso formatar o meu decimal. Legal? Então, assim, dá uma legibilidade melhor no nosso projeto e facilita a gente a construir strings. Então, usem essa feature, pessoal, ela é bem legal. Além disso, como é muito comum a gente precisar mostrar informações na tela ou no nosso HTML, no nosso Razor, eu queria mostrar para vocês o que acontece se eu der um toString no produto. Então, eu vou dar um console writeLine no objeto produto para a gente ver. Se a gente olhar, ele vai escrever a name... Eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente poder ver. Mas ele vai escrever a namespace do projeto, ponto, nome da classe, produto, certo? Como que a gente melhora isso? Uma dica que eu queria deixar também é todo objeto que a gente cria, toda classe, a gente consegue dar um override no toString. Então, ao invés de dar um toString e ele escrever aquele texto que é o nome da minha classe, eu posso dar um return nesse meu toString do texto que eu quiser. Então o meu toString dessa classe vai ser produto, nome, categoria e preço, certo? Essa era uma outra dica rápida que eu queria deixar aqui para vocês. Ela não é uma feature do C#, mas é a possibilidade da gente dar o override desse toString. Vamos ver como ficou? Se a gente for olhar, ele ficou ali, ó, produto, get start, ASP.NET Core. Legal? Outra feature, pessoal, Alt Variables, é do C# 7. Várias vezes nos nossos sistemas a gente precisa tratar uma query string, converter algum tipo para o outro, ou mesmo usar um método que retorna um alt, que tem um alt como parâmetro. Então, ao invés de eu ter que declarar int ano convertido e consumir ele como alt, eu posso simplesmente dar alt, nome do tipo, e dali para baixo, na hora que ele compila, ele gera, ele cria aquela propriedade para a gente. Então, se eu olhar aqui embaixo, ó, já está disponível aquele meu ano convertido. Então, isso é um atalho ali que a gente pode usar. Mesmo exemplo com data, com qualquer outro método que a gente tenha, que ele tem um parâmetro como alt. Então, eu passo o alt, nome do tipo, e ele declara aquele meu objeto. Isso é bem legal, pessoal. Outra feature, Null Conditional ou Safe Navigation. Isso daqui eu vou mudar um pouco a modelagem da minha classe de produtos. Então agora o meu produto passa a ter uma categoria. E aí eu vou dar um exemplo muito simples que acontece, que é quando a gente vai acessar o meu objeto produto
ponto, um outro objeto, ponto nome. E o meu objeto categoria é nulo. Vocês viram que deu uma exception. Geralmente a gente faria isso. Produto, ponto, categoria diferente de null. Vamos imprimir o nome dele. Se não, eu vou colocar um texto padrão aqui. Por exemplo, sem categoria, certo? Então é muito simples e muito comum a gente ter esse tipo de cenário, que é, eu tenho um objeto e eu não sei se uma propriedade dele, que é um outro objeto, é nulo ou não. Então, null conditional facilita a gente a tratar esse tipo de cenário. Como que eu implementaria esse cenário, pessoal? Console writeLine, passando o meu objeto produto, ponto, categoria. E aí eu vou usar o operador de interrogação. O que esse operador de interrogação vai fazer para mim, pessoal? Se o meu objeto categoria for diferente de nulo, ele vai usar o nome. Se não, ele vai me retornar nulo e não vai dar uma exception. Então vocês viram que não estourou uma exception e ele deu um console writeLine num valor null. Como que eu melhoro um pouco essa implementação? Eu posso usar duas interrogações, que não é do null conditional operation. E caso não tenha uma categoria, ele vai imprimir sem categoria. Se eu olhar na tela, ele escreve sem categoria. Então é bem legal, quando a gente não tem certeza ou não consegue garantir que, por exemplo, um produto tem uma categoria, a gente consegue usar esse null conditional operator. Ou tem gente que chama de safe navigation operator. Isso também é bem legal para a gente usar no nosso dia a dia. Então agora eu declarei um livros e ele imprimiu na tela. Legal? Outra feature, pessoal, do C# 7, tuplas. Todas as vezes que a gente quer ter um método que retorna dois valores e a gente não quer criar uma classe complexa, uma classe de retorno, um viewData, alguma coisa desse gênero, a gente consegue usar tuplas. Então imagina que lá na minha classe de produto, eu vou criar um método que vai retornar o balanço, que vai ter duas informações, tá? Ele vai retornar um inteiro e ele vai retornar um decimal. O que são esses dois valores? O inteiro vai ser o número total de livros que eu ainda tenho em estoque e o decimal vai ser o quanto custa esse estoque. Bem simples, tá? Eu poderia colocar aqui, pessoal, várias regras, várias coisas, mas eu não vou fazer isso. No meu return eu vou colocar entre parênteses, eu vou colocar simplesmente o estoque e o meu estoque versus o preço, ou o preço versus o estoque, certo? Eu podia ter uma regra de desconto, eu podia deixar mais caro se o estoque é muito grande, eu podia fazer várias regras aqui, tá? Mas, como é só um exemplo de como a gente implementa usando tupla, a ideia é simplesmente retornar o valor do estoque e o preço versus o estoque, tá? Então vamos lá. Como que isso fica? Como que eu consigo consumir esses dois valores do calcula balanço? Vou salvar aqui e vou lá para minha program. Na program eu vou criar um var, resultado vai ser igual produto.calcular balanço, certo? Agora que eu faço isso, o meu objeto resultado passa a ser uma tupla que tem dois itens, item 1 e item 2. E aí eu consigo usar eles. Então o item 1 vai ser o total e o item 2 é o valor do meu estoque. Então vou chamar ele aqui de valor total, certo? Isso daí funciona, pessoal, vou até compilar aqui. E é legal a gente usar esse tipo de feature quando a gente não quer criar um objeto, quando não faz muito sentido que a gente crie um objeto complexo com aquele retorno, tá? Não façam isso em toda a parte, mas em alguns cenários a gente precisa fazer isso. Legal?
Como que eu melhoro esse item 1 e item 2? Eu posso passar a nomear essas minhas propriedades de retorno. Então eu coloquei total e valor total. Uma vez que eu fiz isso, a minha tupla aqui chamada result passa a ter total e passa a ter também valor total. Então eu acabo retornando uma tupla que tem esses dois valores, valor total e valor total. Legal? Digamos que eu não queira usar uma tupla como retorno ali no meu result. Eu consigo declarar duas variáveis e não usar tupla, já atribuir direto a elas. Então eu vou declarar aqui o total e o valor total. E aí eu nem tenho mais aquele meu result, eu tenho direto o meu total. E aí se eu for olhar, ele é um inteiro, tá? E como se eu declarasse uma propriedade, um objeto meu ali inteiro. Console writeLine do meu total. Tá? Então se eu não quiser usar uma tupla como retorno, eu posso declarar duas variáveis e ele vai atribuir a variável inteiro total e a variável decimal valor total. Isso é bem legal para a gente usar tupla, tá, pessoal? Beleza? Então, assim, usem com moderação, procurem um cenário que faz sentido, que a gente acabe não criando todo um outro objeto para essa parte de tupla. Beleza? Vamos para a próxima feature, pessoal. Qual que é a próxima feature? É o yield. Ele é do C Sharp 2 de 2005. Ele é uma feature antiga que eu uso bastante, tá? Por exemplo, eu tenho um get reviews daquele meu produto. E aí eu itero até o inteiro total e eu colocava numa lista temporária. Para eu não precisar criar isso, eu posso usar o yield return e colocar aquele item que eu preciso que ele retorne. Isso é um syntax sugar que ele vai, na hora de compilar, montar esse IEnumerable e retornar. Mas no meu dia a dia eu acabo usando isso bastante para deixar o código sem aquelas variáveis temporárias, sem aquelas listas que eu começo a agregar as coisas para retornar. Bom, pessoal, essas eram as principais features que eu tinha para trazer para vocês. Se vocês gostaram, compartilhem, deixem seu like aqui nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, também comente aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. Se vocês tiverem algum outro assunto legal, alguma outra sugestão, deixem aqui também nos comentários. Beleza? Obrigado, pessoal!